A Arca da Aliança, né, o símbolo máximo da presença de Deus para Israel, ela tá há 7 meses em cativeiro. 7 meses. Em território filisteu. E o que era para ser um troféu de guerra virou, assim, um pesadelo total para eles. As fontes que a gente analisou descrevem uma praga terrível. Tumores, uma infestação de ratos, a situação ficou insustentável. E é nesse ponto, nesse desespero, que a nossa análise de hoje começa, com a tentativa que é super engenhosa dos filisteus de se livrarem desse objeto sagrado que eles não consigam controlar. E o que é fascinante nisso tudo é que não se trata só de devolver algo que eles roubaram, né? Os filisteus, eles estão numa encruzilhada. Eles suspeitam fortemente que os problemas vêm do Deus de Israel, mas não têm certeza absoluta. E se fosse só uma coincidência? Uma epidemia? Então o que eles fazem é algo extraordinário. Eles decidem criar um experimento. Um teste, quase científico, para ter uma resposta definitiva. Eles queriam, basicamente, provar ou refutar uma hipótese teológica. Um experimento científico para testar a ira de Deus. Isso já começa de um jeito incrível. Então eles juntam os especialistas deles, certo? Sacerdotes, adivinhos. E a pergunta que está no ar é cheia de pânico. O que a gente faz com essa arca? E mais, como a gente devolve do jeito certo para essa maldição acabar? Não era só colocar num carro e mandar embora. Exatamente. A ansiedade é palpável. E o Conselho dos Sacerdotes é a primeira pista de como eles estão pensando. A recomendação é muito clara. Não enviem de volta vazia. De jeito nenhum. Vocês precisam enviar uma oferta pela culpa. E aqui está o detalhe que mostra a inteligência deles, sabe? Os sacerdotes, na hora, lembram o que aconteceu com os egípcios. Eles falam tipo, olha, lembrem dos egípcios. Eles foram teimosos e sofreram pragas terríveis. Não vamos cometer o mesmo erro. Nossa, isso é impressionante. Eles estão usando a própria história de Israel como manual de instruções. Eles fizeram a lição de casa. Não são ignorantes sobre o poder com que estão lidando. Ok, uma oferta pela culpa. Mas o que seria isso exatamente? Imagino que não foram algumas ovelhas, né? Não, longe disso. A oferta foi incrivelmente específica e simbólica. O conselho foi para fazerem 5 réplicas de tumores em ouro. Em ouro? E 5 réplicas de ratos, também de ouro. E o número 5 não foi por acaso. Corresponde diretamente ao número de governantes filisteus, os líderes das 5 cidades-estado: Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom, todas sofrendo da mesma praga. Espera um pouco, eles fizeram estátuas de ouro da própria doença? Da praga que estava destruindo eles? Isso é, ao mesmo tempo, macabro e brilhante. É tipo enviar um relatório médico da sua desgraça, só que feito de ouro? É exatamente essa lógica. É uma admissão de culpa materializada. Ao criar uma imagem do sofrimento, eles estão dizendo, ok, nós entendemos, a sua mão pesou sobre nós, e esta é a forma da nossa aflição. Reconhecemos de onde vem o problema, é uma humildade forçada, sabe? Uma tentativa de acalmar a divindade, mostrando que a mensagem foi recebida. Eles estão tentando, como diz o texto, dar glória ao Deus de Israel. Uma estratégia de sobrevivência teológica. Mas, como você disse, eles ainda precisavam de certeza. Mandar um presente caro não bastava. Eles precisavam de uma prova. E é aqui que o plano fica ainda mais engenhoso. O teste. Sim, porque eles precisavam eliminar a variável da coincidência. Como provar que não foi o acaso? Aí eles criam um cenário onde o resultado natural e o resultado desejado são completamente opostos. O plano era pegar 2 vacas que tinham acabado de parir, que estavam amamentando. Isso é crucial. O instinto materno de uma vaca é uma das forças mais poderosas da natureza. E para complicar, as vacas escolhidas nunca tinham puxado um carro antes, ou seja, não eram treinadas. Eram, em teoria, imprevisíveis. Então o cenário é esse. 2 vacas sem experiência, que só querem voltar para os bezerros que estão presos longe delas. Essas vacas seriam amarradas a um carro novo, com a arca e a caixa de ouro em cima. A lógica é que, bom, se a natureza seguisse seu curso, as vacas ou iam empacar, ou iam tentar voltar para os bezerros, né? Exatamente. Qualquer um desses resultados significaria, foi má sorte,
Coincidência. Mas tinha outra possibilidade. Se as vacas, contra todo e qualquer instinto, ignorassem os bezerros e seguissem retinho pela estrada, que levava para o território de Israel, para a cidade de Bet-Semes, aí não teria mais dúvida, seria um milagre. A prova definitiva de que uma força divina estava no controle. Um teste binário perfeito. E a execução disso deve ter sido um momento de tensão absurda. O texto descreve que eles fizeram exatamente isso, colocaram tudo no carro, soltaram as vacas. E o resultado é cinematográfico. As vacas foram direto pela estrada sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E tem um detalhe que sempre me pega, elas iam mugindo pelo caminho. Esse detalhe do mugido é muito poderoso. Não é uma viagem silenciosa, pacífica, elas estão berrando. A gente pode interpretar isso como o som do instinto sendo subjugado, sabe? É o lamento da natureza sendo forçada a obedecer uma ordem divina. E para garantir que não ia ter fraude, os 5 governantes filisteus seguiram o carro de longe. Eles mesmos. Eles mesmos, até a fronteira. Eram as testemunhas oculares do próprio experimento. Imagino a cena. Os homens mais poderosos da nação, escondidos, observando 2 vacas decidirem o destino deles. E quando as vacas cruzaram a fronteira, pronto, eles tiveram a resposta. A hipótese estava confirmada, a praga vinha mesmo do Deus de Israel. O teste foi um sucesso absoluto. Para eles, missão cumprida. A prova foi obtida, podiam voltar para casa sabendo que fizeram a coisa certa. Enquanto isso, em Bet-Semes o clima é totalmente outro. O povo de Israel está no meio da colheita do trigo e, de repente, eles olham e veem um carro vindo do território inimigo e, em cima do carro, a arca. A reação, claro, é de euforia total, uma alegria imensa. É uma celebração espontânea gigantesca. O carro para sozinho perto de uma grande pedra e o povo de Bet-Semes, que era uma cidade levítica, ou seja, habitada pela tribo sacerdotal. Eles sabiam o que fazer. Exato, eles agem na hora, pegam a madeira do próprio carro, fazem uma fogueira e sacrificam as 2 vacas como oferta ao Senhor. É um momento de pura adoração, de alívio. A arca voltou. Os levitas então pegam a arca, a caixa com ouro e colocam sobre a pedra. A ordem parece restaurada. Os governantes filisteus que viram tudo dão meia volta e vão embora. A história podia terminar aí, né? Com um final feliz. Mas não é o que acontece. A alegria em Bet-Semes dura muito pouco. É aqui que a narrativa dá uma virada de 180 graus brutal. O texto diz que, no meio da celebração, o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. A curiosidade ou talvez uma familiaridade excessiva levou a uma tragédia. Que reviravolta! Num minuto festa, no outro luto em massa. O número de mortos que é mencionado é impressionante, embora exista uma certa confusão sobre isso, né? Sim, e as notas de estudo ajudam a gente a entender. Os manuscritos antigos não concordam. Alguns textos hebraicos dizem 70 homens. Outros têm uma leitura bem mais dramática. 50.070 homens. Muitos estudiosos acham que 70 homens é o mais provável e que os 50.000 foi um acréscimo para enfatizar a gravidade. Mas, sinceramente, o número exato é secundário à mensagem teológica. E a mensagem é a mesma, e é aterrorizante. E qual é essa mensagem? Por que um ato que parece quase inofensivo, olhar dentro de uma caixa, teve uma consequência tão letal? A mensagem é sobre a natureza da santidade divina nesse texto. A santidade aqui não é algo quente e confortável. É uma força poderosa, perigosa, quase como... radiação. É benéfica quando contida, mas mortal se as barreiras de proteção forem violadas. A arca não era um objeto. Era o escabelo dos pés de Deus na terra. Olhar para dentro era uma profanação. Era tratar o infinitamente santo com uma curiosidade... banal. É uma ironia tremenda. Os filisteus, os estranhos, os inimigos trataram a arca com um medo, um respeito metodológico. Eles nem ousaram tocar nela. Já os israelitas de Bet-Semes, o povo da aliança, que deveria conhecer as regras, agiram com um descuido que custou a vida deles. Exatamente. A punição severa serve como um lembrete chocante de que a proximidade com o divino exige reverência absoluta.
A familiaridade, nesse caso, gerou um descaso fatal. A alegria do reencontro cegou eles para as regras sagradas. E o impacto no povo é imediato. O júbilo vira pavor absoluto. O texto mostra a pergunta que eles fazem e ela ecoa esse terror. Quem poderá subsistir perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem a gente vai mandar a arca para ela ir embora daqui? O maior tesouro deles agora é uma ameaça mortal. A presença dela se tornou um fardo. Eles entendem da pior maneira o que os filisteus já tinham aprendido. Hospedar essa santidade é perigoso. Então a reação deles é desesperada. Mandar mensageiros para a cidade vizinha de Kiriat Jearim e implorar para eles virem buscar a arca. É quase um, por favor, levem isso daqui. A gente não dá conta desse poder. E por que Kiriat Jearim especificamente? As notas indicam que era uma cidade estratégica, no alto de uma colina, numa fronteira importante. Era um lugar mais central, talvez visto como mais seguro. E os homens de lá aceitam. Vão, pegam a arca e a levam para a casa de um homem chamado Abinadab. E lá ela ficaria por muito tempo, uns 20 anos, até o rei Davi finalmente levá-la para Jerusalém. Então, resumindo essa jornada, a volta da arca foi muito mais do que só recuperar um artefato. Foi uma demonstração de poder que ensinou duas lições bem diferentes. Para os filisteus, foi uma aula prática sobre a existência e o poder do Deus de Israel. Para os israelitas, foi um lembrete trágico sobre a natureza do seu próprio Deus. É um contraste perfeito. De um lado, os estrangeiros, agindo com uma cautela quase científica, movida pelo medo do desconhecido. Eles testam, observam, mantêm distância. Do outro, os de dentro, o povo escolhido, que age com a imprudência que pode vir da familiaridade. A alegria deles os leva a esquecer o temor, a cruzar uma linha invisível, mas mortal. Isso nos deixa com uma reflexão final bem interessante, não é? A história parece sugerir que o respeito, às vezes, é mais bem praticado por quem mantém uma certa distância. Os filisteus, com seu medo, acabaram mostrando mais sabedoria prática do que os israelitas com sua alegria descuidada. Exatamente. E isso levanta uma questão que vai além dessa história antiga. O que a familiaridade, seja com o sagrado, com ideias importantes, até com pessoas, o que ela nos faz esquecer? A proximidade pode às vezes levar ao descaso, nos fazendo subestimar o poder ou o valor daquilo que está bem diante de nós. Talvez a reverência exija uma memória constante de que, não importa quão próximo a gente esteja, há sempre uma fronteira de respeito que nunca deve ser cruzada.